nós vamos estudar sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. A parábola dos trabalhadores da vinha. Antes de tudo, vamos orar. Convido você para nós termos um tempo de oração e pedindo a graça de Jesus sobre a nossa vida, sobre a minha, sobre a sua vida, a fim de que possamos, ao abrir a palavra de Deus, ao ler e ao estudá-la, possamos ser fortalecidos, desafiados, edificados em nossa vida, em nossa caminhada. Vamos orar. Senhor Jesus, a nossa imensa gratidão pelo teu amor, sobretudo pela tua misericórdia que se renova sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, família. Te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos dá de podermos nos conectar com o Senhor, à luz da tua graça, da tua palavra, da tua companhia conosco, à luz das ferramentas que nós temos nesse tempo de isolamento social. Te damos graças pela vida dos nossos irmãos e irmãs que estão conosco nesta manhã. Irmãos aqui da nossa comunidade, outros irmãos de outras igrejas, irmãos da nossa cidade, outros tantos e outras cidades. Queremos te agradecer, Senhor, porque nesse tempo difícil que todos nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo, o Senhor ainda nos dá graça de vivermos esse tempo maravilhoso, de podermos ter ferramentas como a internet para fazer com que vidas se conectem, que possamos nos conectar uns com os outros e, sobretudo, ainda que o tempo passe, as gerações venham e novas gerações surjam, nós temos a tua palavra, que é garantia, certeza da presença do Senhor em todos os momentos, em toda a situação da vida daqueles que creem no Senhor. Queremos te pedir a tua bênção sobre a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão conosco nessa transmissão. Derrama a tua graça, Senhor, o teu favor, manifesta a tua presença de tal forma que em tudo eles sejam supridos, em todas as suas necessidades. Que assim, nesse dia, nesse domingo, queremos nós também colocar a nossa vida, o nosso coração, de tal forma que a tua palavra nesta manhã fale conosco, nos dê a tranquilidade, a segurança em meio a esses tempos que vivemos, de que a nossa vida está sob o controle da tua palavra, que a nossa vida está sob as tuas mãos. Então abençoa-nos nessa hora, Senhor, que teu Espírito Santo venha agir em nosso meio, ensinando-nos o que o Senhor deseja de nós. Pois sabemos, conforme a tua palavra, que a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Então, como o Senhor Jesus nos ensinou a orar, oramos, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é nos céus. Pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua companhia conosco nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos conversando sobre as parábolas e nós vamos ver as demais parábolas de Jesus, tanto em outros evangelhos como Marcos e Lucas. No entanto, vamos estudar ainda a parábola de Jesus, uma das parábolas, a parábola da vinha, a parábola dos trabalhadores da vinha, ainda registrada no evangelho de Mateus. A pergunta que fazemos aqui é: qual o lugar histórico da parábola? Qual o lugar histórico da parábola? Estudioso chamado Joaquim Jeremias diz que não só esta parábola, mas, enfim, as parábolas de Jesus, assim como elas foram transmitidas, assim como elas foram ao longo do tempo transmitidas e chegam até nós, tem um duplo lugar histórico. O primeiro lugar histórico que Jeremias se refere diz então sobre o ministério de Jesus, a vida de Jesus, aquele lugar, ambiente onde Jesus contou primeiramente as parábolas. Então, o primeiro lugar histórico das parábolas, e podemos pensar agora nesta parábola que vamos ler e estudar, parábola dos trabalhadores da vinha. Então, tem o seu primeiro lugar histórico, os seus primeiros ouvintes. Segundo lugar histórico das parábolas de Jesus, segundo Jeremias, é a igreja.
a igreja, especialmente primeira, a igreja de Mateus, a comunidade do evangelista. Sabemos que o evangelho de Mateus foi escrito por volta ou em torno do ano 80 a 90 depois de Cristo. Então, pelo menos estamos aí um pouco mais, 70, próximo 70 anos, 60 anos depois do ministério de Jesus. Depois do momento, né, de Jesus, do contar as histórias, as parábolas, enfim. Então, se primeiro nós temos no primeiro ambiente histórico, lugar histórico, os ouvintes primeiros de Jesus, temos o segundo lugar histórico, que é a igreja que anuncia o evangelho, a igreja que prega o evangelho, e aí, sobretudo, as parábolas que Jesus conta, que segundo o evangelista Mateus se refere às parábolas do reino. Então nós temos aqui propriamente a igreja que compreende, que ouve, que anuncia, que prega as parábolas e as palavras de Jesus. Então a igreja fez isso a partir da situação em que ela se encontrava, e sobretudo, que situação é esta? Entre a cruz, a igreja que prega a cruz de Cristo, a morte de Jesus, Jesus como cumprimento das profecias, sendo Filho de Deus e o Messias, o Cristo. Então, a igreja que anuncia a parábola, as palavras de Jesus, é a igreja que vive entre a cruz e a parousia, que significa o retorno de Jesus. E não é muito diferente nós hoje também. Nós somos a igreja que está entre a cruz, o evento da cruz, da salvação, da ressurreição de Jesus e o evento do retorno. Nós também, semelhantemente à igreja de Mateus, nós estamos entre esses dois eventos. Um fato já consumado, a morte e ressurreição. O outro, que faz parte da esperança cristã, a volta ou retorno de Jesus, chamado aqui de parousia. Semelhantemente à igreja de Mateus, nós temos os nossos próprios desafios no nosso tempo. Alguns são semelhantes, outros, claro, portanto, por causa do contexto, do ambiente, da cultura, são diferentes. Mas vamos pensar aqui, ao lermos o texto, nós vamos pensar então nesses dois lugares históricos da parábola. Primeiro, Jesus e o seu tempo. Jesus e os primeiros ouvintes da parábola. Segundo, a própria igreja, como nós hoje, como a igreja de Mateus, relê as parábolas de Jesus, anuncia as palavras de Jesus. E como é que a igreja compreende, então, os ditos, as parábolas, e especialmente essa parábola, a parábola dos trabalhadores da vinha. Então, nós vamos ler esse texto, que é o texto de Mateus, capítulo 20, versículo 1 ao 15, e vamos ler o verso 16. Eu coloquei aqui, se você prestar atenção, na nossa TV, eu coloquei o 16, um pouquinho separado, deixando ele diferente, e eu vou explicar aqui o motivo pelo qual no decorrer do estudo. Bem, Mateus capítulo 20, versículo 1 ao versículo 16, que diz assim: O reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas, que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, 1 moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então o proprietário, o dono da plantação, disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa
com os outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 1 moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: esses homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a esse homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso, não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque foi bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Pois bem, para a gente adentrar o contexto dessa história contada por Jesus, narrada por Jesus, era comum trabalhador rural, muitos deles irem ao mercado. Seria espécie de uma praça, um lugar público, onde muitos trabalhadores por dia, que trabalhavam por dia, ficavam à espera de alguém passar por ali e contratar, chamar. Então eram aqueles trabalhadores diaristas. Havia um local comum, um mercado ou praça, onde eles ficavam e de conhecimento de muitas pessoas, ao qual então se um empregador, um patrão precisasse de um trabalhador, um diarista, eles sabiam onde encontrar. Esse é o contexto da história. Nós temos aqui trabalhadores que estão todos no mesmo lugar, se encontram na praça ou no mercado, precisando trabalhar, e o patrão vai à procura de trabalhadores para a colheita de uvas. E aí ele sai bem cedinho, porque no costume rural da época, se começava a trabalhar por volta das 6 horas da manhã e terminava às 6 horas da tarde, quando as estrelas, o sol já iam declinando, e aí as estrelas já começavam a apontar. Bem, o texto diz que esse patrão, o dono, o proprietário da vinha, da plantação de uvas, sai bem cedinho à procura de trabalhadores, de diaristas. Então ele vai no mercado ou na praça e ali estão alguns trabalhadores. E ele contrata esses primeiros e faz um acordo com eles, com esses trabalhadores, que então pagaria 1 moeda de prata, que era o valor referente a um dia de trabalho, a um dia do trabalhador. E aí o texto vai crescendo, né? Ele vai percorrendo a história, e o patrão viu que não era suficiente, ele vai novamente ao mercado ou à praça às 9 e contrata mais trabalhadores, e assim vai acontecendo ao longo do dia, à medida que o patrão vê a necessidade de mais trabalhadores, de contratar mais pessoas para a colheita.
para que então, ao final da tarde, toda a sua plantação de uvas já tivesse sido colhida. As uvas já tivessem sido retiradas das parreiras. Pois bem, essa é a história e o enredo. Nós temos trabalhadores que estão na mesma condição, ou seja, são autônomos, são diaristas, necessitam diariamente de alguém que os contrate para trabalhar, para levar o pão de cada dia, os recursos, a casa, a manutenção da vida, da família, no contexto rural, naquele contexto do mundo rural da época de Jesus. Então, todos aqueles trabalhadores que estão no mercado ou naquela praça precisam do trabalho, precisam chegar ao final da tarde na sua casa com dinheiro para a manutenção da vida, da família, das necessidades, suprir as necessidades, não apenas pessoais, mas, sobretudo, naquele contexto, as necessidades da família. Pois bem, esse é a história. O fato é que aqui nós temos a atitude do patrão de pagar o mesmo valor, uma moeda de prata, aos primeiros trabalhadores contratados e aos últimos. Se formos pensar, o capítulo 20, versos 1 a 8, nós temos as contratações. E ao final da tarde, chegando à tardezinha, o patrão chama o seu administrador e diz: acerte as contas com os trabalhadores. Primeiro, chamando os últimos, acertando primeiramente com os últimos que eu contratei, até aqueles que foram os primeiros. A partir do verso 9, nós temos o questionamento, a murmuração, a reclamação dos primeiros que receberam a mesma quantia do que aqueles que trabalharam por último, foram chamados por último. A contestação deles é porque eles imaginavam que receberiam mais, já que o patrão pagou referente a um dia de trabalho, uma moeda de prata, aos que foram chamados às 5 horas da tarde, que trabalharam 1 hora, imaginavam eles que esse patrão lhes daria mais do que uma moeda de prata. E aqui nós temos do verso 9 ao verso 15, a contestação, a murmuração, a reclamação desses primeiros trabalhadores. A tônica, então, nós, ao lermos o texto, e se você acompanhou aí com a sua Bíblia, ou acompanhou nos ouvindo aqui ler o texto, nós temos o cerne da questão, nós temos os primeiros e os últimos trabalhadores. Mateus, ele não trata no texto sobre os intermediários, porque nós temos os primeiros que foram contratados às 6 horas da manhã, ou aqueles que bem cedinho foram contratados, mas nós temos outros trabalhadores que foram contratados às 9 horas da manhã, depois ao meio-dia. Então nós temos intermediários aqui, e a questão não é com esses, a questão é com os últimos, e a questão é com os primeiros. Pois bem, embora não haja nenhum fator aqui que ligue o texto a esses outros trabalhadores que foram contratados, intermediários dos primeiros e os últimos, o fato é que recai sobre a recompensa, a questão da recompensa. Como é que o patrão não recompensa mais aqueles que trabalharam o dia todo, em detrimento daqueles que trabalharam apenas 1 hora, ou trabalharam menos, aqueles que foram chamados meio-dia, outros que foram chamados às 9 da manhã. Bem, aí a pergunta que nós fazemos é esta: por que Jesus conta essa parábola? Por que Jesus conta esta parábola? Bem, essa parábola, então, descreve 2 episódios. Eu disse aqui dos intermediários, mas o foco é entre os 2 episódios.
tem dois objetivos. Primeiro, descreve a contratação dos trabalhadores e a ordem relativa ao pagamento do salário, que estão nos versos primeiro, no verso número 1 e até o verso número 8. Temos a contratação e temos a ordem do pagamento do salário. Segundo objetivo desta parábola, a indignação dos que se julgam prejudicados. E aí nós temos os versos 9 até o verso 15. Então nós temos aqui dois episódios que esta parábola descreve. Primeiro episódio, então, a contratação e o pagamento do salário, versos 1 a 8, e depois a indignação daqueles que se julgam prejudicados, os versos 9 ao verso 15. O ponto principal, no entanto, recai na segunda parte, essa segunda parte que é dos versos 9 a 15. O foco principal, o ponto principal recai sobre esta segunda parte. Sobretudo, sobre a resposta, em torno da resposta humilhante do patrão, que está no verso 15, e diz assim: você está com inveja somente porque eu fui bom para ele? Diante da indignação, diante da não compreensão, da murmuração dos primeiros trabalhadores que receberam a mesma quantia dos que foram por últimos contratados, diante da indignação, do sentimento de injustiça, eles recebem esta resposta um tanto humilhante, que diz respeito à inveja. Talvez, se a gente for pensar assim, todos nós já sentimos inveja de algo, ou de alguém. Todos nós. Especialmente aí, não é questão só de criança, que briga por causa de brinquedo, que não quer dividir brinquedo, ou porque vê o brinquedo do outro coleguinha, de outra criança mais bonito, enfim. A inveja não é apenas uma situação da infantilidade, da idade, mas a inveja é algo que percorre a vida humana. Muitos, e talvez você e eu ainda vamos ter inveja. Aquela questão, propriamente, de olhar para a grama do vizinho e ver sempre a grama do vizinho mais verde do que a nossa grama. Esse sentimento de inveja, que às vezes cai assim na nossa vida como um sentimento de injustiça. Poderíamos citar alguns salmos, como aquele em que o salmista tem inveja dos maus que prosperam, dos injustos que prosperam, enquanto ele, que serve a Deus, que é justo, que é correto, que é temente a Deus, ele não prospera. Desse tipo de inveja. E sabemos que vivemos assim, podemos viver momentos de sentimento de inveja, mas é difícil quando você é confrontado, quando você é dito, você é invejoso. Uma coisa é termos esse sentimento de inveja, e sabemos que às vezes somos invejosos mesmo, mas contido, não declarado. Mas quando alguém diz, olha, você está sendo invejoso, o teu comportamento, as tuas palavras, o teu pensamento é de alguém que revela ser invejoso. Então é humilhante para aquela pessoa que está com esse sentimento, vive esse momento de inveja e é confrontado, isso é humilhante, é isso que o patrão diz. E quando diz, isso se torna tão humilhante porque ele diz em público, um deles, olha, é o seguinte, a confrontação do patrão, você está com inveja. Essa inveja que vem com um sentimento embutido com um sentimento de injustiça. Bem, agora, a parábola então se endereça a quem? A homens e mulheres semelhantes a esses murmuradores da parábola, a esses reclamões, a esses que criticam a boa nova, a mensagem do evangelho, que delas se escandalizam, como é que o evangelho trata as pessoas. Interessante, o evangelho trata com igualdade todos.
O mesmo patrão é quem sai à procura dos trabalhadores. Esse patrão que contrata os trabalhadores e é justo no pagamento diante daquilo que foi combinado. Então a igualdade é escandalizada, é algo de escândalo, é um objeto de escândalo, que é a igualdade do reino de Deus, o que o reino de Deus vem trazer. Bem, e aqui nós temos um personagem, ou os personagens desses que são murmuradores, poderíamos colocar como os ouvintes religiosos, escribas, fariseus. A eles, Jesus então quer mostrar o quanto a sua crítica é injusta, o quanto a crítica deles é odiosa, o quanto a crítica deles é egoísta, o quanto a crítica deles é impiedosa. Por que isso? Jesus, ao contar essa parábola, e essa questão, porque ele conta essa parábola, muitos estudiosos, comentaristas, próprio Joaquim Jeremias, entre outros, diz que, porventura, o próprio patrão encontrou trabalhadores que estavam ali e no mercado ou na praça à toa. Tanto é que, se você parar para refletir, quando o patrão vai atrás de trabalhadores, no verso número 3, ele diz que viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Verso 4, então disse, vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, pagarei o que for justo. No verso 5, novamente, o patrão sai à procura de outros trabalhadores. Ao meio-dia e às 3 da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa. Às 5 horas da tarde, novamente o patrão vai ao mercado ou à praça, onde se encontravam trabalhadores diaristas, para contratar mais pessoas. E vejam só que o verso número 6, a parte final, o patrão diz assim: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? O ponto crucial dos críticos seriam os religiosos a Jesus, a história contada por Jesus enfim. O ponto crucial da murmuração é: esses não fizeram nada. Enquanto nós guardamos a nossa piedade, enquanto fomos justos, enfim, mas esses não fizeram absolutamente nada. Estavam à toa ali. Então, nós vemos aqui que Jesus quer mostrar o quanto a crítica dos religiosos, o quanto a crítica dos primeiros trabalhadores é injusta, odiosa, egoísta, porque ao mesmo tempo que havia pessoas que não estavam fazendo nada, há outros que não conseguiam, também não conseguiram trabalho, porque uma das respostas que nós encontramos é: ninguém nos contratou. Se no mercado havia vários tipos de pessoas, entre estas, aqueles que estavam ali, talvez desatentos, quando alguém passou para contratar, não estavam ali, de repente saíram, foram perambular para algum lugar daquele mercado ou da praça, enquanto outros estavam ali ansiosos e necessitados de trabalhar, mas ninguém passou para contratar. Pensando que esses trabalhadores, todos eles, eram diaristas, não era alguém como hoje contratado numa empresa, registrado em carteira, tem todo, não só o trabalho em si, todo dia ir trabalhar, graças a Deus, vou trabalhar, tenho um trabalho. Há outros que, como tantas pessoas hoje, diante do contexto nosso, estão desempregados, foram demitidos, mas ainda muitos deles têm uma ajuda do governo, outros ainda recebem um fundo de garantia. Mas pensando nesses tipos de trabalhadores, diaristas, como tantos outros brasileiros aqui em nosso tempo, depende do dia, depende do dinheiro daquele dia de trabalho para levar para casa. Talvez essa é a sua condição, a condição de alguém que você conheça, que depende do trabalho diário, de ser contratado, ter uma venda e poder vender os seus itens para poder trazer recursos financeiros para a manutenção do dia.
A gente não está falando de manutenção da semana, não estamos falando da manutenção do mês, estamos falando da manutenção do dia. Então, o pão de cada dia, de suprir as necessidades do dia. Do dia seguinte, então, levantar-se cedo e esperar ser contratado para matar a fome do dia seguinte. E trazer alimento para casa no dia seguinte. Recursos para casa, para a manutenção da vida da família. E é por isso que a crítica de Jesus nessa história, porque ele conta essa história, é para provar aos críticos murmurantes religiosos o quanto a crítica deles é impiedosa, o quanto a crítica deles é cheia de ódio, o quanto a crítica deles é injusta, o quanto a crítica deles é egoísta, enquanto há outros que necessitam ser contratados diariamente para a manutenção da vida. Deus é assim, tão bom, e esta é a questão da não compreensão dos religiosos, lembrando que sempre estamos falando aqui nas nossas transmissões, nossos estudos sobre as parábolas, que nós temos ouvintes, e aqui são os discípulos e os religiosos. Deus é assim tão bom, e não os religiosos não entendem isso, mas não apenas os religiosos não entendem isso, os próprios discípulos não entendem o quanto Deus é bom. E porque Deus é bom, assim tão bom, Jesus afirma, eu também sou. Continuamente Jesus tem de justificar o seu comportamento e defender a boa nova do Evangelho, que é a boa nova, a mensagem de um Deus que é bom, de um Deus que é justo com todos, de um Deus que trata todos com igualdade, de um Deus que derrama graça sobre todos de uma forma plena. Agora, trazendo isso, nós falamos no início que nós temos dois lugares históricos da parábola. Temos os primeiros ouvintes de Jesus, aos quais Jesus conta a parábola, e o segundo lugar histórico da parábola é a igreja de Mateus, que relê a parábola de Jesus, que novamente traz para si a parábola, conta esta parábola, anuncia o ensino, as palavras de Jesus. Bem, a igreja relê a parábola tendo em vista, então, a comunidade de Mateus, do evangelista Mateus. Não apenas os críticos de Jesus, também os discípulos de Jesus. Sobretudo, podemos dizer a igreja hoje. A igreja hoje. Que muitas vezes os discípulos, a igreja hoje, os cristãos hoje, são o alvo de Jesus, são os primeiros trabalhadores, são os críticos que não entendem, muitas vezes, a maneira como Deus age, não entendem a bondade de Deus, não entendem a graça de Deus. Tanto se vocês perceberem, como é que a igreja é o segundo lugar histórico, a igreja que relê a história, a parábola. Mateus, no capítulo 19, anterior, versículo 27, veja como o próprio Pedro, que representa os demais discípulos, não entende essa questão da recompensa, como os religiosos da parábola dos trabalhadores da vinha. E os primeiros trabalhadores não entendem essa questão da recompensa. Deus recompensando generosamente, bondosamente os últimos trabalhadores, enquanto os primeiros acreditavam que seriam mais recompensados. Então vejam que essa ideia da recompensa perfaz não só os religiosos, os primeiros ouvintes da parábola, mas a própria comunidade de Mateus, os discípulos. Então, Mateus capítulo 19, versículo 27, Pedro diz assim: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Ganhar pão, diários, basicamente diaristas. Todo dia levantavam, iam para o mar, pescavam, traziam seus peixes, vendiam ou vendiam ao mercado, enfim, tinham seus clientes, tinham um ganha-pão, tinham recursos para levar para casa, para a manutenção da vida, da família. De repente, agora, eles não têm nada disso. Talvez esporadicamente fazia algum trabalho para trazer um dinheiro para casa, para a família, mas eles já não
mas ficavam na casa, eles eram peregrinos como Jesus, andavam de cidade a cidade, aldeia a aldeia, vilarejo a vilarejo, anunciando o reino dos céus, o reino de Deus. E aí a justificativa de Pedro a Jesus é: olha, Senhor, nós abandonamos tudo, deixamos tudo, até o conforto da casa, o ambiente da família, para seguir o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Qual será a nossa recompensa por isso? Então vejam que segundo lugar histórico da leitura desse texto somos nós mesmos. Pedro representando os discípulos, a comunidade de Mateus e nós também. Nós aqui representados pela comunidade de Mateus, nós os cristãos de hoje, muitas vezes temos também esse fator na nossa vida, nossa caminhada, da recompensa. Deixamos tudo para seguir o Senhor, que eu ganho com isso. Talvez hoje, como talvez mais do que, eu acredito, mais do que no tempo passado, no tempo bíblico em que Mateus escreve a sua comunidade, no tempo nosso capitalista, enfim, talvez isso surta com um efeito mais poderoso ainda, a questão da recompensa. Nós vemos um individualismo cada vez mais frenético, embora sejamos nós brasileiros muito solidários, vemos isso hoje nesses tempos. Nossa cidade mesmo, eu estava dizendo ontem a um grupo, que nossa cidade aqui em Tatuí, não sei, talvez você, a sua cidade, mas a gente vê muita generosidade, as pessoas sendo generosas. Nossa comunidade aqui arrecadou alimentos e nunca antes nós tínhamos arrecadado quantidade de alimentos. Então, somos generosos, mas ainda perfaz no nosso sentimento, em nós, a questão da recompensa, que eu ganho com isso. Às vezes a gente contribui, seja financeiramente, com dízimos e ofertas, seja com alimentos, mas sempre com aquele pontinho lá, sabe, de que eu ganho com isso. Eu espero ganhar alguma coisa, espero que Deus esteja me vendo, espero que Deus esteja vendo a minha oferta, espero que Deus esteja vendo minha solidariedade, espero que Deus esteja vendo o quanto sou bom para as pessoas, quanto sou bom para o reino de Deus, quanto eu posso contribuir, e assim eu seja beneficiado. Esse tipo de sentimento presente também nos discípulos de Jesus. Por que não em você? Por que não em mim? Vez ou outra a gente se pega nessa mesma condição. Olha, Senhor, deixei tudo para trás para seguir o Senhor. O que eu ganho com isso? Esse tipo de sentimento não apenas houve em Pedro. Quando olhamos para dois irmãos, discípulos de Jesus, Tiago e João, eles mesmos, e também sob a intervenção da mãe deles, que chegam a Jesus e dizem: olha, Senhor, olha, mestre, quando o Senhor for sentar-se no teu trono, lembra-se dos dois filhinhos meus. Então coloca um deles sentado à tua direita, o outro à tua esquerda. E aí Jesus diz que aqueles que querem ser os primeiros serão os últimos, quem quer ser exaltado será humilhado. E aqui se encaixa o verso 16, que eu deixei à parte. Porque o verso 16, na verdade, não faz parte da parábola. Na realidade, ele é uma conclusão geral do episódio todo. Se você prestar atenção e ver comigo aí na sua Bíblia, o verso 16 do capítulo 20 é uma repetição do verso 30, capítulo 19. Naquele contexto em que, no capítulo 19, verso 27, nesse contexto que Pedro diz: olha, Senhor, deixamos tudo para te seguir, o que é que a gente ganha com isso? Nesse contexto, Jesus conclui a resposta dele a Pedro, e assim, representando os discípulos, os demais e a nós hoje, a resposta de Jesus, verso 30, capítulo 19 de Mateus. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Então, o verso 16 do capítulo 20 é uma repetição, não faz parte da parábola, mas é um modo pelo qual Mateus encontra aqui um momento para concluir de forma, uma conclusão geral, generalizada, da fala do ensino de Jesus, desde os capítulos anteriores, especialmente o capítulo 19.
Bem, é assim como em Mateus que a parábola recebe um círculo totalmente diverso de ouvintes. Também devemos ler essa parábola nesta mesma ótica. Um círculo grande de ouvintes. Os primeiros ouvintes de Jesus, a comunidade de Mateus e a nossa vida, nossa comunidade, a nossa igreja, a sua igreja, eu e você, esses ouvintes de Jesus. E aqui temos duas lições bem precisas. E aí vamos partir para a conclusão e já deixando aqui para você fazer a sua pergunta. Você, mais uma vez, queremos a sua participação. É tão bom a gente ver a participação dos irmãos e irmãs, amigos. Nos comentários você pode fazer a sua pergunta. E aí queremos ter a sua participação e, na medida possível, responder as suas dúvidas, a sua pergunta. Bem, primeira lição é que Jesus está afirmando que Deus é justo. Os religiosos achavam que Jesus destruía a justiça de Deus e que não valia a pena ser piedoso. O pensamento deles é: se os últimos contratados ganham a mesma coisa que nós, então o que valeu todo o nosso esforço? O que valeu sairmos 6 horas da manhã e trabalharmos 12 horas debaixo desse sol quente para ganhar a mesma coisa? A questão deles, então, é que Jesus destruía a justiça de Deus e que, então, não valia a pena ser piedoso. Era esse, conforme escribas, conforme o esforço verá a recompensa. Então, a tese deles é: o quanto mais você se esforçou, o quanto mais você dedicou, o quanto mais você passou tempo trabalhando, maior será a sua recompensa. É assim que muitas vezes nós, eu digo nós, eu e você, e nesse tempo, a gente, de isolamento, assim, tem um boom de acesso às redes sociais. Às vezes a gente sai de um, vamos para outro, saímos de uma live, vamos para outra live. Às vezes acontece aqui, a gente percebe, né? As pessoas entram na live, na nossa transmissão, logo sai e vai para outra live. E assim essa oscilação. O nível de ansiedade, a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, diante disso tudo, a gente ouve muitas coisas. E uma das coisas que a gente ouve é a questão da retribuição. Não só hoje, já há um tempo nós temos ouvido esse tipo de ensino, que é um ensino típico da teologia da prosperidade. Quanto mais você se sacrifica, quanto mais você doa, mais você receberá. Será que é assim? Será que isso é verdade? Se fosse assim, como explicaríamos os próprios discípulos que morreram? Que diante do mundo e aos olhos do mundo não receberam nada. Se você for, por exemplo, e aqui é um exemplo clássico, Hebreus capítulo 11, que é um texto conhecido de todos nós, certamente por você, mas Hebreus capítulo 11 fala dos heróis e heroínas da fé, daqueles que foram homens piedosos e mulheres piedosas. E no capítulo 11, retratando essa questão da fé, da piedade, da confiança em Deus, o texto ele vai dizer que houve homens e mulheres que não encontraram-se assim, dignos, mas receberam o favor de Deus. Pela fé, muitas mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Interessante que Mateus, quando ele fala sobre a ressurreição de Jesus, Mateus é o único evangelista que diz que quando Jesus ressuscitou, também muitos das pessoas que morreram, piedosos que morreram, também ressuscitaram e apareceram aos seus familiares. Bem, não sei se esse é o retrato do contexto, precisávamos entender e fazer uma exegese de Hebreus. No entanto, esse texto diz que outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia.
outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Então veja aqui, o mundo não era digno deles. Desses homens desprezados, desses homens pobres, desses homens maltratados, dessas pessoas subjugadas. Então, notem aqui que essa questão da recompensa, que era a tese dos escribas, não vale para a questão da justiça do reino de Deus. Não dá para equiparar a justiça humana e a justiça judaica, a justiça dos escribas, que era da ordem da recompensa, que era da ordem do esforço, conforme o esforço virá a recompensa. A justiça do reino anda na contramão disso. Bem, como eles imaginavam, então, a relação entre serviço a Deus e recompensa de Deus? Há um texto rabínico da época muito claro com respeito a isso. E eu quero dizer aqui como é que eles entendiam esta relação de serviço a Deus e recompensa. Um relato da época diz assim: um rei contratou muitos trabalhadores e houve um que trabalhou muitos dias para ele. Vieram os trabalhadores para receber seu salário e aquele trabalhador veio com eles. O rei lhe disse: eu o considerarei de modo especial. Aos que realizaram pouco trabalho para mim, darei pouco salário. A você, porém, darei uma recompensa grande. Assim, os israelitas solicitaram a Deus sua recompensa nesse mundo. E os povos igualmente pedem sua recompensa de Deus. E Deus diz aos israelitas: filhos meus, eu considerarei vocês de maneira especial. Aqueles povos do mundo realizaram pouco trabalho a meu serviço, e lhes dou pouca recompensa. Porém, a vocês darei uma grande recompensa. Notem que, nesse relato, o quanto essa história é parecida à história narrada por Jesus. O quanto essa história é parecida com a parábola que Jesus conta. No entanto, vejam a diferença. Quem trabalha mais tem uma melhor paga, tem uma recompensa maior. Em detrimento àqueles que pouco trabalharam, recebem também um pouco salário. Então, Jesus vai na contramão, a justiça do reino é diferente da justiça, não dá para equiparar. Segundo detalhe dessa parábola, segundo ensino, é que Jesus está, além de afirmar a justiça de Deus, Jesus está afirmando que Deus é cheio de graça. Ele é assim tão bom. Os religiosos se incomodam com a graça de Deus, com um Deus tão bom assim. Eles não compreendem, eles não conseguem entender, porque eles estão permeados por esta tese dos religiosos, essa tese dos escribas, conforme o trabalho e a sua recompensa. Então eles não entendem e não podem entender de fato. E aqui fica a aplicação para nós. E eu quero concluir com essa aplicação. E você pode então preparar aí a sua pergunta, você que ainda não fez e tem alguma dúvida, seria legal a gente poder juntos, acompanhar e esclarecer nossas dúvidas. Bem, primeira questão é que Deus é justo. Não podemos equiparar a justiça de Deus com a justiça humana. Não podemos equiparar a economia do reino com a economia do mundo, do nosso tempo. Não dá. São coisas totalmente diferentes. Talvez esse seja um grande dilema nosso, da nossa sociedade, do nosso tempo. Nosso país, especialmente nós, o Brasil, que estamos em torno de discussões e nos vemos, você, nos vemos aí muitas vezes envolvidos nessas discussões políticas. E, sobretudo, no nosso país,
parecia que estava um pouco mais ameno, mas quando surgiu o Covid-19, a discussão em torno da política brasileira, ela se inflamou de tal maneira que todos nós, eu também, você, a gente se vê em volta dessas discussões. E aí a grande questão é que queremos entender a justiça de Deus em meio à justiça humana. Não estou dizendo que a justiça do reino, como Jesus anunciou, não se faça e não se pode fazer presente, visível, em meio à vida humana, à sociedade humana. Mas o grande problema é equiparar as duas justiças. É equiparar a nossa justiça. Eu falo a nossa justiça, não estou querendo dizer o judiciário, falando o nosso senso de justiça, o nosso senso de o que é certo e o que é errado, o que é moral e não moral, o que é ético, o que não é ético. Queremos muitas vezes equiparar o nosso senso de justiça à justiça de Deus. E aí nos vemos pego com o mesmo senso de justiça dos fariseus, dos escribas, dos religiosos, de Pedro. Olha, Senhor, largamos tudo, deixamos tudo para te seguir. O que eu ganho com isso? Essa é a grande questão. Primeiro, não conseguimos entender. Se não conseguimos, primeiramente, entender a justiça de Deus, do Deus que é justo, do Deus que iguala todos, que vai atrás de todos, iguala todos, não chegaremos a compreender, sobretudo, a graça de Deus. Não poderemos entender a bondade de Deus. Como é que Deus é bom? O verso 15 é o cerne de todo o texto. Quando o patrão diz, meu amigo, o que eu combinei com você eu paguei, eu fui justo. Você está com inveja porque eu fui bom para com ele? Então, se não compreendemos a justiça de Deus, não conseguiremos compreender a graça de Deus. Como é que Deus lida, como é que Deus trata com os trabalhadores. Como é que Deus trata com todos de tal maneira que demonstra graça aos mais desfavorecidos e àqueles que foram chamados por último. A graça de Deus que se revela, como Paulo diz, salvador a todos os homens. Ele não diz aos judeus apenas, mas a todos os homens, a judeus e não judeus, a homens e a mulheres, a escravos e a livres, a religiosos e não religiosos. Esta graça de Deus, que é incompreensível de fato, esta bondade de Deus que vai além da nossa capacidade de entender. Então, sim, somos esses ouvintes de Jesus. Precisamos compreender, primeiramente olhar para dentro de nós e nos vermos tão limitados diante da justiça do reino e diante da graça de Deus. De entendermos que não conseguimos entender ao todo, plenamente, a justiça, quando queremos equipará-la à justiça dos homens ou à nossa própria justiça, ou o nosso próprio senso de justiça do que é certo e errado. E, sobretudo, assim comparar a justiça à nossa, comparar a graça de Deus e como é que Deus lida, como é que Deus trabalha, como que Deus age, atua na vida, na sociedade humana de forma tão bondosa assim. E aqui nós temos 3 aplicações para nós. E eu quero colocar de uma forma muito simples e trazendo um pouco até um pensamento do pastor Hernandes Dias Lopes nesse aspecto da aplicação final. Deus chama a todos, e isso é fato. Versos 1 a 7, a 8, aliás, Deus chama a todos. Segundo, Deus revela a sua justiça. Ele revela ser justo. O que ele combinou, ele tratou, ele cumpriu. Ele combinou com os primeiros um valor, o salário. Combinou o mesmo salário com os demais. Ele foi justo. Terceiro, Deus mostra a sua graça. Spurgeon destaca que, diante da graça, os corações invejosos aumentam a amargura. Quando nós deixamos de olhar para a graça e tentamos mais para os favorecidos dela, aí a inveja aumenta. E a nossa amargura também. O que devemos aplicar para a nossa vida é não olhar para quem é favorecido, olhar mais para a graça de Deus que favorece a todos. Porque quando olhamos para os favorecidos da graça,
a gente tem aquele senso de injustiça. Estou há tanto tempo te servindo. Foi isso? O senso de justiça do irmão mais velho, da parábola do filho pródigo. Estou há tanto tempo te servindo como escravo e nunca o Senhor me deu nem sequer um cabrito para matar, fazer um churrasco com os meus amigos. E vem este, que ele nem quer chamar de irmão, né? Vem esse teu filho que desperdiçou tudo, que acabou com a herança, vem sem nada e o Senhor recebe com festa, mata novilho, faz maior festa, maior barulho, alegria para receber ele de volta. Então, a aplicação para nós aqui é não olharmos para os favorecidos. É claro que se olharmos com esse olhar invejoso, esse é o fator. Devemos olhar para os favorecidos, todos os favorecidos. Eu, você aí que é favorecido pela graça de Deus, quando olho para você, eu olho com gratidão, com louvor, como Jesus disse. Com um pecador que se arrepende, a cada pecador que se arrepende é uma festa nos céus. Então, regozijar, se alegrar por cada pessoa alcançada pela graça. Mas quando olhamos a pessoa alcançada pela graça com o senso de justiça própria, a gente acaba pagando, ofuscando a graça redentora de Deus para trazer a questão da inveja, a questão da não compreensão, da forma como Deus age justamente com um e com o outro. Esse é o fator principal. Eu quero terminar com John Charles Ryle. Ele diz que vemos um homem, um exemplo, que é chamado ao arrependimento ainda na infância. Personagem, Timóteo. Desde a infância ele cresceu envolto à sua mãe, Eunice, sua avó Loide, que ensinaram a Timóteo as Escrituras, que nasceu na igreja, você presbiteriano independente de raiz, você presbiteriano no Brasil de raiz, você é um cristão que nasceu em berço evangélico, assim como Timóteo, que nasceu ali. E vemos outro personagem, segundo John Charles Ryle, ele diz de um outro que é chamado na 10ª hora, num 10ª hora, como o ladrão da cruz, que no momento final da sua vida foi salvo como um tição tirado do braseiro, de um tição tirado do fogo. Um dia, um pecador endurecido, impenitente, e no dia seguinte está no paraíso com Jesus, na glória. Mesmo assim, conclui então John Charles Ryle, mesmo assim, o Evangelho nos informa que esses dois homens estão perdoados diante de Deus. Ambos foram igualmente lavados no sangue de Cristo e revestidos da justiça de Deus. Ambos estão igualmente justificados. Ambos foram aceitos e ambos estão à direita de Cristo no último dia. Pois, enfim, queridos, é isso que a parábola dos trabalhadores da vinha quer retratar. A justiça e a graça de Deus a todos os homens. Bem, temos alguma pergunta aqui? Temos a pergunta do nosso irmão Marco Capoeira, e a pergunta dele é esta: poderíamos entender essa recompensa como a salvação dada por Jesus, que é uma só, igual para todos, independente de termos trabalhado há tempos com aqueles que quase não trabalhariam, chegando a Cristo nos últimos dias? É sim. Até a resposta, Marcos, seria sim. Essa citação que fiz, acabei de fazer de John Charles Ryle, comparando aí a história que nós ilustramos, a pergunta que você fez também, com dois personagens. Timóteo, que desde a infância, desde pequeno, foi ensinado nas Escrituras Sagradas pela sua mãe Eunice, pela sua avó Loide, e o personagem do ladrão da cruz, que na última hora, não sabemos quantos anos ele tinha, talvez se pensarmos que tivesse próximo aí a idade de Jesus, cerca de 30 anos, passou todo esse tempo cometendo, talvez, boa parte da sua vida cometendo crimes, e crimes hediondos, porque senão não teria sido crucificado com Jesus, né? Semelhante a Jesus.
Sabemos que a crucificação era uma forma muito brutal de condenação. E só pessoas que cometeram crimes hediondos eram condenados a esse tipo de morte. Então, de fato, podemos entender essa recompensa como a salvação. É a graça de Deus, né, que alcança, que salva. Não é esse tipo de recompensa de sentar-se mais próximo de Jesus, como queria a mãe de João e de Tiago, ou como pensou Pedro, né? Olha, largamos tudo e deixamos tudo para seguir o Senhor. Então, o que é que a gente vai ganhar com isso? A ideia e essa ideia é muito, muito presente no cristianismo hoje, na igreja evangélica no Brasil. A ideia de que se a gente servir a Jesus mais tempo, se eu estou na igreja desde criança, desde berço evangélico, eu tenho um melhor pagamento, tenho uma melhor recompensa do que aqueles. A única recompensa, eu acredito, que poderia nos diferenciar, eu, como muitos outros irmãos, talvez vocês aí, que desde criança ou desde muito tempo está na igreja, comparado àqueles que estão chegando agora, a única, assim que a gente poderia dizer de benefício que temos é o maior tempo com Jesus. A única coisa que poderia nos orgulhar é de Deus ter nos chamado há mais tempo, Deus nos ter chamado já numa família evangélica, cristã, e de poder chegar à fé a Jesus numa longa trajetória de entendimento do Evangelho. A gente diz aqui na igreja que nós somos presbiterianos, quando é que o dia que você nasceu de novo? Alguns dizem, eu nasci de novo, fui salvo, o dia que encontrei a Cristo, foi tal dia, tal ano, e fala até a situação, o momento. Mas há muitos de nós que a gente não consegue definir o dia, o local, como foi, o contexto, porque é um processo de assimilação do Evangelho, de entendimento do Evangelho. E esse processo vai afunilando até um dia que a gente se entende ser salvo em Jesus e ser participante do reino, de ser membro do corpo de Cristo, até uma decisão própria aqui em nossa comunidade, no círculo presbiteriano, de professar a fé em Jesus, de ser batizado. Enfim, de fato, a gente, para muitos como nós, como eu, a gente consegue definir. Talvez o que nos diferencia apenas de outros que são os últimos, que estão sendo chamados agora, é o privilégio de entender Jesus há mais tempo, de ter uma família que nos educou no Evangelho, que nos levou à igreja, de frequentar a escola bíblica dominical desde criança, de ter vínculos com não cristãos, mas vínculos também com cristãos, e isso nos ajudar a educação da fé, da moralidade, da ética, do bem, do discernimento do bem e do mal, do que é certo, o que é errado, da vontade de Deus e aquilo que não é vontade de Deus. Então, de fato, poderíamos entender, sim, que essa recompensa é essa salvação e esse processo da salvação. E que, de fato, independentemente de quem é chamado primeiro, quem é chamado por último, todos nós estaremos na glória com Cristo Jesus, né? Tanto os primeiros trabalhadores quanto os últimos. E aqui, aumentando a questão da compreensão e também diante da pergunta que o Marco Capoeira fez, se vocês observarem a leitura de uma forma mais atenta e aprofundar esse pensamento, não há uma exclusão. O patrão não está excluindo o pagamento. Não está excluindo tanto os primeiros quanto os que foram chamados às 9, à meio-dia, às 3 horas ou às 5 horas da tarde. Ele paga todos. Então, a questão é que a salvação é uma igualdade. A salvação é mostrada, é revelada a todos. Então, todos, em certo ponto, se apresentarão diante do Senhor. Receberão a recompensa da salvação, a glória, a nova vida, adentrarão o reino de Deus, a manifestação plena, total do reino. Então, de fato, não há uma exclusão, a não ser que a pessoa se exclua, mas aqui nós não vemos
essa exclusão apenas, que todos acabam recebendo a graça da salvação. Temos mais alguma pergunta? Comentários? Então vamos para os comentários para nós fecharmos aqui nosso tempo. Nós damos graças a Deus, então, o pessoal aqui da nossa igreja, irmãos que temos aqui da igreja da IP do Gramadão. Legal. Temos aqui um comentário do Reginaldo Hanayama. Uns trabalharão mais, outros menos, mas o salário será igual para todos. Glória a Deus. A moeda simboliza o mesmo valor igual para todos, sim, né? A graça de Deus. Nelita Rodrigues Almeida, que palavra maravilhosa, abençoada, quanto ensinamento e esclarecimento. Isso aí, irmãos, muito bem. Deus abençoe. Esperamos que, de fato, você tenha sido alcançado, possamos ter aprendido um pouco mais sobre o reino de Deus por meio das parábolas de Jesus.